Olá, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós trataremos sobre o Espírito Santo, do nascimento de Jesus até Pentecostes. Nós estamos fazendo uma sequência linda de aulas. Se você ainda não nos acompanha no YouTube, acesse e compartilhe com quem você puder. Abra sua Bíblia em Lucas 4, do versículo 14 ao verso 22. Esse será o nosso texto base de hoje. Mas também andaremos por toda a Bíblia. Semana passada nós vimos que nós entendemos sobre a atuação do Espírito Santo da criação até o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos do nascimento até o Pentecostes. Teremos 17 aulas belíssimas para tratarmos sobre o Espírito Santo. Lucas capítulo 4, verso 14 diz que Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi para Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga como era seu costume. Ele levantou-se para ler, e lhe foi entregue o livro do profeta Isaías. Abriu aquele livro e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Verso 20 diz que então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a lhes dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Vamos até mais um pouquinho, verso 23. Jesus lhe disse: é claro que vocês me citarão esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faça aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. E continuou ele: digo-lhe a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Vamos até o verso 24. Eu fiz questão de ler essa parte do capítulo 4 para a gente poder entender o cenário que Jesus estava vivendo. Lucas começa com a predição, né? O nascimento de João Batista é predito. Depois disso nós temos a visita de Maria até a sua prima Isabel. Nós temos o cântico de Zacarias, em que ele glorifica ao Senhor porque o seu filho nasceu. E aí nós temos o nascimento de Jesus a partir do capítulo 2. Nesse momento, no capítulo 2, a partir do verso 25, Jesus ele é apresentado ao templo. Depois de 8 dias do seu nascimento, da circuncisão, ele foi apresentado ao templo, e ali o profeta Simeão entendeu que aquele era Cristo, que aquele era o seu Salvador, que ele tinha nascido para ser Salvador do mundo. E aí, no capítulo 3, nós temos que João Batista prepara o caminho de Jesus. Ele prepara batizando as pessoas em água, e também batiza o próprio Jesus. Nós vamos entender um pouco melhor. E depois desse batismo, no capítulo 4, Jesus ele é levado pelo Espírito Santo para o deserto, e ali ele foi tentado por Satanás. Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, e ali ele foi tentado pelo Espírito Santo. E ao fim desses 40 dias a Bíblia fala que ele teve fome. E aqui começa onde nós lemos: depois de ser tentado, Jesus partiu para Jesus partiu para Galileia, e logo depois ele foi para Nazaré, e lá ele leu a profecia de Isaías, em que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar os presos. Ele me enviou para a recuperação da vista dos cegos, e para proclamar a liberdade aos oprimidos, e o ano aceitável do Senhor. Isso era o cumprimento da profecia de Isaías. Jesus, ele veio para cumprir essa profecia. E aí, por que hoje nós vamos entender
a atuação do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Porque quando o anjo, ele visita Maria, Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Lá no capítulo 1, verso 35 diz: o anjo respondeu a Maria: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, o Filho de Deus. Porque Jesus foi concebido não por um homem, né? Não houve uma relação sexual entre Maria e José. Maria era uma virgem que estava se preparando para o casamento. E o anjo lhe apresentou e lhe falou que ela seria a mulher escolhida, que ela estava sendo escolhida para gerar um filho. E Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Ele quem criou as excepcionais e milagrosas condições biológicas que permitiram a Maria conceber sem jamais ter tido relação sexual. Então eu queria dar algumas características de que o Espírito Santo estava com Jesus. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, e aí nós podemos ver lá em Lucas 1:35, como nós lemos. Jesus, ele foi batizado pelo Espírito Santo, lá em João, capítulo 1, do verso 32 ao 33. Nós não vamos conseguir fazer essa leitura, mas escute essa aula fazendo pausas e leia cada uma dessas passagens bíblicas. Ele também foi guiado pelo Espírito Santo. Lá em Lucas 4, verso 1, diz que ele foi guiado pelo Espírito Santo quando ele estava sendo levado ao deserto. Além disso, Jesus, ele foi revestido com poder pelo Espírito Santo. Lá em Mateus 12, verso 27 e 28, diz que Jesus foi revestido pelo Espírito Santo. Além disso, ele foi morto em expiação pelos nossos pecados. E essa morte foi pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Hebreus 9, verso 14. Ele também foi ressuscitado pelo Espírito Santo, lá em Romanos 8, 11, e ele deu mandamentos, ele deu ensinamentos por meio do Espírito Santo. Lá em Atos 1, capítulo 1, verso 2, diz isso. E aqui nós temos o objetivo de mostrar dentro dos evangelhos, especialmente na vida de Jesus, durante a vida de Jesus aqui na terra e dos seus discípulos, todo o mover do Espírito Santo. Então, onde nós podemos ver a ação do Espírito Santo antes do nascimento de Jesus, um pouquinho antes. Nós podemos ver quando o nascimento de João Batista, ele é predito. Lá em Lucas 1,15, diz assim: pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca mais tomará bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Isabel, ela não podia ter filho, ela era já mais velha, ela e Zacarias, e foi-lhe dado a oportunidade de gerar. E a Bíblia fala que o seu filho já seria cheio do Espírito Santo desde antes do nascimento, desde o ventre materno. João Batista já seria cheio do Espírito Santo. E João Batista, logo mais à frente, nós podemos ver que ele preparou o caminho de Jesus. João Batista declarava que o que era maior que ele estava por vir. Aquele que batizaria com o Espírito Santo estava por vir, porque João batizava as pessoas com água, mas estava por vir aquele que batizaria com o Espírito Santo de Deus. Então, esse é o primeiro acontecimento que temos antes do nascimento de Jesus. E aí, além disso, nós temos também Isabel. Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo. Lá em Lucas 1 também, verso 41, diz que quando Isabel recebeu a visita da sua prima Maria, o bebê que estava em seu ventre ficou agitado. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo de Deus.
A criança tremia em seu ventre e ela ficou possuída, cheia do Espírito Santo, e se alegrou e louvou ao Senhor. O verso 42 diz que ela proclamava em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Depois, nós temos a ocasião em que Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. Quando o anjo visitou Zacarias falando que eles teriam um filho, Zacarias duvidou. E quando isso aconteceu, o anjo falou: olha, porque você duvidou, Zacarias, você vai ficar mudo até o dia do nascimento do seu filho. E assim aconteceu. E lá no verso 62 do capítulo 1 diz assim: então eles fizeram sinais ao pai do menino para saber como que essa criança se chamaria. Ele pediu uma tábua e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. E imediatamente a sua boca se abriu, sua língua soltou e ele começou a falar, louvando ao Senhor. E no verso 67 diz que Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e ele profetizava por conta do nascimento do seu filho. Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, ela não tem apenas prazer em cantar e bendizer o Senhor, mas ela tem prazer em proclamar palavras vindas do coração de Deus. Ela está disposta, disponível a ser usada pelo Senhor. Também, assim como pelo Espírito, Isabel reconheceu Maria como mãe do Senhor, também é só pelo Espírito Santo que o pecador reconhece Jesus como o seu Cristo Redentor, aquele que pode redimir todos nós do seu pecado. E, para continuarmos aqui, nós tivemos os 3 acontecimentos anterior ao nascimento de Jesus. João Batista com o seu nascimento predito, certo? E a palavra de Deus fala que ele já nasceria cheio do Espírito Santo. Dentro do ventre materno ele já seria cheio do Espírito Santo. Isabel, que louvou ao Senhor ao encontrar a sua prima Maria. E Zacarias, que ficou cheio do Espírito Santo e profetizava pelo nascimento do seu filho. E aí nós temos agora os acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus. Como eu havia falado no início, nós temos a concepção virginal de Maria. Jesus foi concebido em Maria sem nenhuma relação sexual. Não houve nenhum ato sexual para que Jesus fosse concebido. A palavra de Deus fala lá em Lucas 1:35, que o Espírito Santo viria sobre Maria e o poder do Altíssimo lhe cobriria com a sua sombra, e o seu filho lhe seria chamado Santo, Filho de Deus. Ou seja, nós tivemos um milagre do Senhor. Uma mulher virgem que nunca tinha, como a palavra de Deus fala, nunca tinha conhecido seu marido, nunca tinha tido relação sexual com nenhum homem, uma mulher virgem, concebeu Jesus, o Salvador, aquele que veio para nos salvar dos nossos pecados, nos salvar de nós mesmos, nos salvar daquilo que nos tira da presença dele. O Deus Filho nasce de uma mulher herdando humanidade total, mas pelo fato que foi gerado pelo Espírito Santo, ele não herdou pecados, não herdou corrupção nenhuma. A concepção de Jesus foi sobrenatural. Como eu falei, foi um milagre de semente divina e não humana, pois nenhum ser humano masculino participou dessa concepção. E ali, o próprio nascimento de Jesus já é um milagre. Além disso, nós temos o testemunho de Simeão. Lá em Lucas 2, do verso 25 ao 32, nós temos um momento em que Jesus, depois de 8 dias, completando 8 dias para a sua circuncisão, ele é levado ao templo. E quando ele é levado ao templo, Simeão já o reconhece. Fala: esse daqui é Cristo, esse daqui é aquele que veio para nos salvar. Olha o que fala no verso 28. Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode
podes me despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Ele é luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o seu povo. E no verso 26 diz que ele fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Jesus. E ele viu, olha que privilégio que Simeão teve, ver Jesus. Abriu os olhos, não só espirituais, mas os carnais puderam encontrar Jesus. O Espírito Santo estava sobre Simeão, o Espírito Santo foi revelou Cristo a Simeão. O Espírito Santo moveu Simeão, ele foi movido pelo Espírito Santo para entender que aquele era Cristo. E o Espírito Santo também lhe deu discernimento. Olha, Simeão, esse que você está olhando é Cristo, aquele que veio para te salvar. Agora ele fala assim, agora Deus, eu posso ir em paz, porque eu já conheci aquele que veio para nos salvar. Então, Jesus... Nós temos milagres gigantescos desde antes do nascimento de Jesus. Mover poderoso do Espírito Santo de Deus desde antes do nascimento de Jesus. E a gente pensa, parou por aí? Depois que Jesus nasceu, ele não foi mais movido pelo Espírito Santo? Não, a própria vida de Cristo, foi guiada e orientada pelo Espírito Santo de Deus. No seu batismo, ele foi ungido para o seu ministério e sobre ele desceu o Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus recebeu uma unção especial para exercer o seu ministério. Foi a unção sacerdotal de Jesus. E lá em Lucas 3:22 diz assim, verso 21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Ele foi batizado pelo próprio João Batista, seu primo. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. A palavra de Deus afirma que no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu em forma corpórea e pousou sobre ele, e a forma corpórea foi uma pomba. E está afirmando que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Quando nós vimos nas aulas anteriores as simbologias do Espírito Santo, nós vimos que uma delas era a pomba. E quando nós vemos uma pomba branca, ela nos remete à paz, nos remete a algo que é divino, não é verdade? Então, naquele momento, a pomba foi o símbolo utilizado para demonstrar que o Espírito Santo de Deus estava descendo sobre Jesus naquele momento. Jesus, ele foi batizado por um homem que tinha pecados, um homem que tinha os seus próprios desejos. Ele foi batizado por um homem, pelo seu primo, mas o Espírito Santo do Senhor desceu naquele momento, demonstrando a ele que ele seria guiado pelo Senhor para cumprir o seu propósito aqui na terra. Além disso, Jesus também foi guiado pelo Espírito Santo. Lá na tentação, ele combateu Satanás. Lá no verso 1 do capítulo 4 diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, Jesus, ele estava... Sabe quando a gente... tem momentos que a gente fala assim na rede de jovens, nós estamos chapadão de Jesus Cristo, nós estamos com tanto do Espírito Santo, que a gente não consegue nem fazer as nossas próprias escolhas. Nós somos movidos e orientados por Ele. A Bíblia fala que Ele estava cheio do Espírito Santo, e Ele foi levado pelo Espírito Santo também ao deserto, e ali Ele foi tentado por Satanás.
mas como propósito de conduzi-lo na vitória sobre Satanás. Ali não era para saber se Cristo iria sustentar aquela tentação. Ele não tinha pecado, ele sabia o seu propósito, mas ali era para que o nome de Deus, o nome de Cristo fosse glorificado e para que Satanás entendesse que ele era destruído no nome do poder de Jesus Cristo. E, além disso, Jesus, mais à frente, nós vemos no seu ministério, Jesus demonstrou estar destruindo o império maligno no poder do Espírito Santo. Lá em Lucas 4:1, diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E mais à frente, no verso 14, que foi o que nós lemos aqui no início, diz que Jesus foi levado no poder do Espírito para a Galileia. Ele voltava de uma tentação e logo iniciou o seu ministério cheio e guiado no poder do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que Jesus, durante o seu ministério, ele foi cheio, ungido para o seu ministério, recebeu a forma corpórea, foi preenchido, cheio do Espírito Santo. Depois nós temos que ele foi levado pelo Espírito Santo para combater Satanás e ele saiu de lá vitorioso. E nós temos também que Jesus, no seu ministério, ganhou autoridade porque ele estava cheio do Espírito Santo para destruir o império do maligno. E o poder e as armas para combate de Satanás e das suas tentações vem do Espírito Santo e da palavra. Jesus, ele estava cheio naquele momento, ele estava cheio do Espírito Santo. E ele não usou nada além do que a palavra de Deus para combater Satanás. Olha aqui um exemplo. Quando Satanás fala assim, lá no verso 3, o diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E quando a gente continua a leitura, nós vemos que tudo o que Satanás fala, ele rebate com a palavra de Deus. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, mas não sabe da palavra de Deus, ele não consegue destruir Satanás. Eu tenho a presença do Espírito Santo de Deus em mim, mas eu não sei nada da palavra. Às vezes parece que até a gente não consegue entender. Se eu sou cheio e não sei da palavra, parece que não faz sentido isso. Então aquele que é cheio do Espírito Santo, ele precisa sim saber da palavra de Deus. Nós temos que entender que esse livro, que é a palavra de Deus, ele é o nosso manual. Aquele que é cristão, que professa a fé em Cristo e não conhece a sua palavra, os seus mandamentos, é como um estudante que vai para a faculdade e não estuda nada. Lá no final, às vezes ele pode até pensar assim: mas só de ouvir vai dar certo. Lá no final eu vou conseguir exercer a minha carreira. Só de ouvir. Quando chegar na prática, ele não sabe de nada. Assim é o cristão que não sabe da palavra de Deus. Se eu não sei aquilo que está escrito verdadeiramente na palavra do Senhor, se eu não sou tomada pelo seu Espírito Santo, a gente não consegue combater o maligno. Nós não conseguimos exercer a nossa carreira em Cristo, vamos falar assim como eu dei o exemplo. A nossa carreira em Cristo, ela é guiada pelo Espírito Santo, mas pela palavra de Deus. Aqui nós temos as respostas de que necessitamos. E além disso, na própria vida de Cristo, Jesus também ensinava aos seus discípulos, e ali ele era sempre guiado pelo Espírito Santo. Jesus, ele falou lá em Lucas 11:13, olha, o Pai Celestial vai dar a vocês o Espírito Santo, aquilo que lhe pedirem. E aí, mais à frente, lá em Lucas 12, ele disse, pelo Espírito Santo, eu vou ensinar essas coisas a vocês. As coisas que vocês devem dizer serão ensinadas pelo Espírito Santo. E a melhor
quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, aqui em Lucas 12 ele fala, porque o Espírito Santo vai lhe ensinar as coisas que vocês devem dizer. A melhor defesa para a hora da crítica, da zombaria, da injustiça, da fofoca, da perseguição, é um coração domado pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos deixa esse ensinamento, e ele deixou esse ensinamento aos seus discípulos. Lá em Mateus 10, 20 ele diz: o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. No serviço do reino, o Espírito nos orientará como é a melhor forma de se fazer, e também nas horas mais difíceis. Senhor, olha, fazer a tua obra está ficando pesado. Senhor, fazer a tua obra não está legal, porque fulano está fazendo isso, cicrano está fazendo aquilo, mas é o Espírito Santo quem irá nos conduzir. E além disso, ele falou que lá em Mateus 28, do verso 19 e 20, ele fala que na comissão dada aos discípulos era para incluir o batismo dos convertidos. E nisso estava incluído a pessoa do Espírito Santo. Quem era batizado seria também batizado pelo Espírito Santo. E em João 14, 17, Jesus fala da companhia do Espírito Santo na comunidade dos discípulos. Ele disse: ele habita convosco, então ele estará em vós. E durante toda a sua vida, antes do seu nascimento, durante o seu nascimento, durante o seu ministério e durante os seus ensinamentos aos seus discípulos, Jesus estava atuando pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo o acompanhava em todos os seus atos. Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado, ele foi guiado pelo Espírito Santo quando ele foi para Nazaré. Jesus, lá no seu nascimento, Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Então, em todos os momentos, o Espírito Santo de Deus estava conduzindo a sua atuação. E nisso, nós temos uma perguntinha aqui. Será que nós temos sido vasos úteis que o Espírito Santo tem utilizado para continuar a obra iniciada por Cristo? Será que nós temos deixado o nosso coração disposto para que o Espírito Santo de Deus habite em nós e nos faça ser conduzido nas palavras, nas ações, nos pensamentos, nas decisões, no nosso ministério, na nossa vida pessoal? Será que o nosso coração está disposto a ser guiado, a ser dependente do Espírito Santo de Deus? Jesus, ele tinha o seu propósito a cumprir aqui na terra, e nós também temos o nosso propósito. Nós temos uma vida a ser guiada pelo Espírito Santo, mas para isso o nosso coração precisa estar disposto. E eu queria deixar essa pergunta: você tem deixado o seu coração disposto ao Espírito Santo, aquilo que ele quer fazer na sua vida? Você está disposto a ser dependente do nosso Deus, a ser dependente do Pai, a ser guiado por Ele, a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, como nós vimos na primeira aula, ele é o nosso consolador, o nosso orientador, o nosso advogado, aquele que intercede por nós. E por que não ser guiado por Ele? Por que nós resistimos tanto? E nesse momento eu te encorajo: abra o seu coração, abra a sua mente, fala: Espírito Santo de Deus, faça uma morada em mim, faça a minha vida ser guiada por Ti. Eu preciso de Ti, Pai, para que em tudo na minha vida a Tua atuação seja perfeita e concreta. Eu te encorajo, fique com Deus, amém, e até a próxima aula.